Muito boa noite a todos. Começo por saudar aqueles que já se encontram aqui presentes neste preciso momento. Também por agradecer a presença de todos aqueles que forem entrando nesta noite e, ao mesmo tempo, aproveitar e saudar as comunidades e as pessoas que festejam ou que celebram o Natal, pelo menos no conceito ortodoxo. Senhora Dália Cruz, sim, um ótimo dia de Reis também para os portugueses e para aqueles que noutros países que festejam ou que celebram este dia de Reis, portanto, acaba por ser também um dia muito importante. Portanto, as minhas boas noites para todos, acabo por vos saudar e esperar que, de facto, que vocês estejam, se encontrem bem e que estejam também prontos para os temas que nós aqui vamos tratar. Ora bem, primeira questão que eu gostaria de começar por saudar e desejar também um feliz ano, a senhora Catarina Rola, agradeço, e um feliz ano para si e para todos aqueles com quem eu ainda não tive a oportunidade aos quais eu não tive a oportunidade ainda de dirigir e de desejar também um bom ano. Ora bem, como eu ia dizer, uma das coisas que, um dos fatores pelos quais nós devemos começar, claro que o título, eu não posso colocar num título o conjunto de temas que nós vamos tratar aqui ao longo da noite, porque, quer dizer, isto às tantas não era um título, era um índice. E depois também não gosto de ter índices de forma relativamente exaustiva, correndo o risco de levar as pessoas a acreditar que não passa daquilo que está elencado nesse índice e que depois poderemos não abordar certo tipo de questões. Portanto, muito bem. Agradeço também, senhora Ana Maria Andrade, a sua sempre presença aqui comigo e com todos nós e os seus contributos e todos eles são muito importantes. Aquilo que eu gostava, naturalmente, de referir, e como eu disse, os dois temas não se esgotam, vamos falar na questão dos cães vadios, e há um motivo para eu ir pegar nesta questão, neste preciso momento, decidir hoje pegar na questão dos cães vadios, e depois também, eu já prometi, já não me lembro quem foi o senhor que me tinha pedido, já por duas vezes, para falar na questão da lei de proteção de minorias da Ucrânia, que foi promulgada por Volodymyr Zelensky, pelo presidente Volodymyr Zelensky, no dia 30 de dezembro, depois de ter sido finalmente aprovado de forma definitiva, narrada na Verkhovna Rada, no Parlamento ucraniano, no dia 14 ou 15, salvo erro, de dezembro. Portanto, mas vamos também abordar isso. Mas vamos começar por um aspecto muito importante. Desde logo, o dia de hoje, que aliás nem é o dia de hoje, os russos celebram o Natal ortodoxo no dia 7, portanto é basicamente 6 para 7, como para nós tem o mesmo significado de 24 para 25 de dezembro. Tínhamos dois países ortodoxos que celebravam o Natal no dia 7 de janeiro, que eram a Rússia e a Ucrânia. Reparem que até a Bielorrússia celebra o Natal a 25 de dezembro. Mas a Ucrânia e a Rússia sempre tiveram este hábito de, pelo menos, celebrar o Natal a 7 de dezembro. Aliás, o patriarcado de Moscovo era praticamente o mesmo, e era comum quer a Ucrânia, quer a Rússia, e há aqui alguns anos, mais ou menos, eu não quero agora estar a precisar e a falhar, mas aqui há alguns anos, sobretudo mais ou menos em 2016, salvo erro, na Ucrânia decidiu-se avançar com a separação da Igreja. A senhora Catarina Rol diz que na Moldávia também será a 7 de janeiro. É possível, é bastante possível, por acaso essa escapou-me, mas estava a pensar aqui nestes mais próximos, mas também tem razão. É bastante pertinente também isso, porque poderiam mudar essa data da celebração. Mas na Ucrânia entendeu-se que a influência russa, de facto, é de tal forma grande na sociedade ucraniana que, sobretudo depois do Euromaidan, entendeu-se que paulatinamente, naquilo que se justificasse, ou abruptamente, também naquilo que fosse possível, dever-se-ia proceder ao corte face às tradições e aos costumes que são russos. E foi por isso que
decidiram cortar os laços, pelo menos o poder político, cortar os laços e algumas comunidades ucranianas cortar os laços com a Igreja Ortodoxa ucraniana, que era, na verdade, uma igreja que se encontrava sob tutela, era a mesma Igreja Ortodoxa que se encontra na Rússia, só que se encontrava na Ucrânia, e foi criada uma Igreja Ortodoxa ucraniana. Portanto, os nomes são muito semelhantes, quer em inglês, quer em ucraniano, quer em russo, portanto pode levar a alguma confusão. Mas basicamente criou-se ou separou-se e que foi criada da Igreja Ortodoxa russa e basicamente foi criada uma nova tradição. Senhora Leona, então se os moldavos também festejam hoje, eu aproveito e desejo também, faço também votos de bom Natal também para os moldavos e para a comunidade moldava em Portugal. E portanto, tendo havido a separação entre duas igrejas, nós encontramos também, uma vez mais, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, vários relatos sobre a situação de direitos humanos na Ucrânia, em que nos mostra como é que esse divórcio se procedeu. E foi um divórcio um pouco à semelhança daquilo que na União Europeia se está a querer fazer relativamente aos ativos do Estado russo. Ou seja, houve uma separação e aquela que veio a ser a Igreja Ortodoxa ucraniana, portanto, mais recente, aproveitou para se apropriar de alguns locais de culto, para se apropriar também de património que era da Igreja Ortodoxa com o Patriarcado de Moscovo, e basicamente fizeram daqueles bens os seus bens. Claro que isto causou problemas, causou uma elevada tensão social. Isto está reportado em relatórios das Nações Unidas, são relatórios públicos, que eu já aqui uma vez, por acaso, os elenquei num dos meus diretos, já os referi por acaso, e já os citei, mas basicamente aquilo que mostra é que há relatos de vários casos de agressões e de ataques contra a comunidade russófona, sem surpresa, não sei quem é que surpreende, mas por parte dos ucranianos, mas também no que diz respeito à Igreja Ortodoxa russa, porque esta separação, seguido desta separação, houve um esbulho. Não houve sequer uma tentativa de negociação, não houve qualquer tipo de acordo para se perceber como é que este divórcio, entre aspas, poderia ser feito de forma amigável. Não. A Ucrânia simplesmente aproveitou e várias igrejas, as novas igrejas ortodoxas ucranianas, apropriaram-se de um conjunto de igrejas e de bens que pertenciam à Igreja Ortodoxa da Ucrânia, que era a mais antiga, que era a que estava fidelizada ao Patriarcado de Moscou. E a verdade é que o esbulho operou-se, houve vários atos de violência, como eu disse, estão reportados, houve agressões e houve também perseguição a fiéis que estão ligados ao Patriarcado de Moscou. E foi assim que nós chegámos, que as coisas continuaram, porque o Natal continuou a ser celebrado ainda da mesma maneira, mas a tensão foi evoluindo de tal maneira que este ano, decorrente da intervenção militar da Rússia na Ucrânia, desde o dia 24 de fevereiro de 2022, entendeu-se que esse corte tinha de ser definitivo, tinha de ser abrupto. E então o presidente Volodymyr Zelensky acabou por alterar o Natal e fazer o Natal por decreto. Portanto, estou a par disso, sim, Sr. Marco Silva, sim. E não é só com o presidente da Câmara de Kiev, não é só com o Vitaly Klitschko, é também com a ala militar. Mas o presidente Volodymyr Zelensky decide alterar a data de celebração do Natal para o dia 24 a 25. Ou seja, aliás, houve uma alteração em meados de dezembro passado de um conjunto de feriados e até a alteração da designação de como esses dias festivos e religiosos eram celebrados, para se poder vincar ainda mais a celebração, a separação face àquilo que era a tradição russa. Portanto, não é que houvesse alguma instrução superior, não é que houvesse algum tipo de cânon, qualquer coisa do género, que por parte da liderança da Igreja Ortodoxa ucraniana se entendesse que por uma questão de rigor histórico e religioso se devesse proceder a essa alteração. Não. A motivação foi puramente assegurar a separação dos costumes entre russos e ucranianos. Apenas isso.
O que é que acontece? Acontece que, em meados do mês passado, nós encontramos alguns apelos de quem sugeria à Rússia que a Rússia operasse e que aceitasse um cessar-fogo no Natal e no Ano Novo. As pessoas, de facto, partilham isto é verdade, e, efetivamente, Moscovo recusou esse cessar-fogo. Agora, atenção, as pessoas dizem, bom, mas Moscovo recusou um cessar-fogo no Natal e agora, afinal, voltou atrás. Não, Moscovo não voltou atrás. Moscovo não vai reconhecer um cessar-fogo, ou reconhecer como a ideia, a concepção de Natal, o Natal celebrado a 24 a 25 de dezembro, que foi uma alteração muito recente, tem menos de um mês, como eu vos disse, é alterada por decisão também do poder, em concertação entre a Igreja Ortodoxa da Ucrânia e o poder político, e isto altera-se por decreto subitamente. E esse tipo de alterações, naturalmente que Putin refere-se ao Natal ortodoxo. Putin não se refere ao Natal, às novas concepções de Natal, aos novos entendimentos de Natal, e quer dizer, não há nenhum contexto, em nenhuma realidade sequer histórica, em que agora, que as pessoas depois entram na demagogia, mas Putin, afinal, entende que devemos ter um cessar-fogo no Natal, mas não entendeu no Ano Novo. Mas esperam lá, qual é que é o interesse religioso do Ano Novo? O Ano Novo, por acaso, o Ano Novo até acaba por ter uma importância para muitos russos ainda maior do que propriamente a data do aniversário, porque entendem que a mudança de ano pode ser uma altura para uma mudança, para uma viragem nas suas vidas pessoais ou para o início de uma nova era. Mas daí a ter um significado religioso a longo caminho. Portanto, nem sequer podemos falar de um valor místico, digamos assim, que pudesse ter. Nem sequer podemos falar disso, porque não o tem. Tem um valor simbólico, mas de religioso o Ano Novo não tem nada. Agora, as pessoas exigirem que, ou acharem que Putin, além de fazer o cessar-fogo nos dias 6 a 7, são 32 horas, começou ao meio-dia, acaba amanhã à meia-noite, durante este período total, e que depois, ao mesmo tempo, Putin também deveria respeitar ou adotar um cessar-fogo no Natal, consoante os católicos e os protestantes o celebram. Também deveria reconhecer e aplicar um cessar-fogo numa situação em que houvesse efetivamente os feriados muçulmanos, os feriados hebraicos ou judaicos. Quer dizer, não faz sentido, não é? Portanto, se as pessoas começam a entrar nesta linha de demagogia, vamos entrar numa situação em que o cessar-fogo é quase o ano inteiro. O objetivo até nem é o cessar-fogo o ano inteiro. O objetivo, e esperamos todos nós, que seja neste ano de 2023, que um acordo de paz definitivo e efetivo se venha, de facto, a impor no terreno e se venha a celebrar. Portanto, mas eu compreendo porque é que Putin fez isto. E depois não só. Nós temos precedentes históricos, pessoas que vêm acusar Putin de hipocrisia. Não é estar a defender Putin, porque não é mesmo. Mas na Primeira Guerra Mundial nós já tivemos episódios, e tivemos logo em 1914, de cessar fogo durante a época de Natal. Era chamada a Trégua de Natal, em 1914. Entendeu-se, até por uma questão de consciência. E atenção, a Primeira Guerra Mundial tem atrocidades que, mesmo na Segunda Guerra, chocaram a humanidade. E não foram cometidas, e houve atrocidades, aliás, não é por acaso que é conhecida também a Primeira Guerra Mundial como sendo a Guerra das Armas Químicas, porque houve um uso, eu não quero dizer abusivo, porque basta utilizar uma arma química contra um ser humano que seja para entender que é abusivo, mas na altura houve uma banalização total e completa da utilização das armas químicas em praticamente todas e quaisquer circunstâncias. Ou seja, mesmo com todas estas barbaridades, mesmo com tudo isto também, se Razdestvon, тоже Елена Soares, большое спасибо. Agora, vamos ver uma coisa, se mesmo na Primeira Guerra Mundial houve, e foi aí, basicamente, acabou por ganhar a tradição, a famosa a Trégua de Natal. Na Segunda Guerra Mundial, já mesmo em 1943 e 1944, tivemos várias frentes de combate, onde isso efetivamente aconteceu também, a Trégua de Natal, e depois nós temos aqui pessoas que dizem que afinal, depois de terem pedido a Putin para fazer o cessar-fogo na época do Natal, as pessoas agora dizem que fazer cessar-fogo na época de Natal por parte de Putin tem apenas como fundamento
organizar melhor as suas tropas. Quer dizer, isto é tudo demagogia, volto a insistir, isto é demagogia, é desonestidade intelectual, não tem qualquer sentido. O que é que aconteceu relativamente à questão do cessar-fogo? Agora que eu já expliquei um pouco esta tradição também que existe quanto ao cessar-fogo na época de Natal, e que é natural que Moscovo interprete como dia de Natal aquele que, desde há muitos anos, porque isto já teve variações, desde o período czarista e depois também com a União Soviética, estas celebrações de Natal. Mas o que é que eu entendo? Portanto, é natural que Moscou entenda como período de Natal exatamente estes dias que sempre celebrou e que a Ucrânia sempre celebrou até ao ano de 2022 e 2023. Pronto, foi a única alteração. Agora, o que é que eu tenho a dizer sobre a questão do cessar-fogo? Ponto número 1. A primeira questão sobre o cessar-fogo e sobre a qual eu poderia, de facto, falar, diz respeito ao facto de ter entrado em vigor ao meio-dia, hora de Moscovo, esse mesmo cessar-fogo. Existem relatos de que os ucranianos violaram esse cessar-fogo. Ora bem, os ucranianos rejeitaram de início, mas se existem ataques, pelo menos a Donetsk, por parte dos ucranianos, aquilo que se espera é que exista uma reação e uma resposta por parte de todos os outros. Ou seja, isto acaba por ter, naturalmente, sobretudo pelos russos, essa necessidade de cumprimento. Depois há aqui outros aspectos também curiosos. É que o cessar-fogo que foi imposto pelo Kremlin vale para as Forças Armadas russas. Este cessar-fogo, que a propósito foi recusado pela República Popular de Donetsk, e também se calhar por motivos óbvios, não vincula, por exemplo, o Grupo Wagner. O Grupo Wagner não está sob a hierarquia, sob a alçada da Federação Russa. Ou seja, mesmo quando nós falamos de baixas russas no terreno, nós falamos apenas de baixas russas do ponto de vista dos militares da Federação Russa. Nós não falamos de milícias, nem falamos de outros agentes que sejam contratados pela Rússia. Agora, o que existe é uma coordenação, por isso é que eu chamo uma aliança russa, porque não é só a Rússia que está no terreno, é um conjunto de outras forças militares que também funcionam e que apoiam este esforço militar que está a ser desencadeado no terreno. Portanto, é uma aliança russa. Mas não vincula o Grupo Wagner. Talvez por isso nós, no dia de hoje, também tínhamos ouvido várias notícias sobre a aproximação do Grupo Wagner a Soledar. Soledar que permitirá, para todos os efeitos, uma aproximação e impõe mais pressão ainda sobre Bakhmut, e não só. Kramatorsk também não fica muito distante de Soledar, se forem observar no mapa. E há uma particularidade, é que o Grupo Wagner anunciou que já estava sob controle que a Ucrânia tinha retirado e que o Grupo Wagner estava sob controle de Soledar. Há aqui um ponto importante. Os ucranianos, com base nas informações que eu pude apurar, a Ucrânia ficou numa situação de desvantagem que entendeu que seria mais prudente, porque por causa da falta e a crescente escassez de recursos humanos e também logísticos que têm de ser geridos de uma forma bastante significativa, leva a que se pense 2 ou 3 vezes antes de se insistir na velha tática de combater até o último ucraniano em todas as frentes, porque vão ser precisos mais tarde ou mais cedo num conjunto de outras frentes. Os ucranianos, com base na informação que eu apurei, tendo-se encontrado numa situação de inferioridade numérica e numa situação em que iriam acabar por ser cercados, os ucranianos fizeram aquilo, por exemplo, que os russos fizeram em Kharkiv, aquilo que os russos fizeram em Kherson. Uma retirada estratégica. Entenderam recuar, ceder terreno ao adversário para se poderem reorganizar, para se poderem reagrupar e, a partir dali, tentar eventualmente, essa é a esperança ucraniana, voltar à carga do ponto de vista ofensivo, uma vez que estejam reunidas as condições e que entendam que há alguma probabilidade e alguma margem de sucesso para obter em Soledar, é aí sim ensaiar uma nova contraofensiva. Os russos já o fizeram. Agora, a esperança dos russos neste contexto e dos ucranianos agora em Soledar é de facto que se trata de uma retirada estratégica.
Se ela se vai verificar e se isto vai permitir que os ucranianos voltem outra vez a retomar o controle sobre Soledar, isso é outra questão. Portanto, o objetivo dos ucranianos é que isto seja uma retirada estratégica. Se na prática isso vai acontecer ou não, isso são outros 500. Portanto, vamos ver se de facto se tratou de uma retirada estratégica ou se de facto se tratou, e sim, de uma tentativa de retirada estratégica que depois os fizesse voltar com mais força. Mas vamos ver. Agora, o que é que eu assinalo aqui nesta questão de Soledar? É que, por regra, os russos, quer ucranianos, mas sobretudo os russos e a Aliança Pró-Russa, não reivindica imediatamente o controle de um determinado território assim que consegue pisá-lo. Ou seja, o controlo é reivindicado, é anunciado publicamente que os russos ou que os aliados pró-russos têm o controle sobre uma determinada localidade, depois, após um determinado período de tempo já ter passado, e que durante esse período de tempo eles tenham conseguido consolidar a sua presença, manter a sua presença e tenham sido capazes de suster ataques que tenham sido conduzidos por parte dos ucranianos. Ou seja, se esta regra, que é o costume por parte dos russos, de facto tiver sido cumprida no exemplo de Soledar, então isto quer dizer que o Grupo Wagner já se encontra em Soledar há cerca de 24, 48 horas e já teve experiência suficiente ao longo destas 24 a 48 horas para perceber que consegue garantir e manter o controle sobre Soledar. Ainda, com base nas informações que eu tenho, ainda não é a totalidade de Soledar que está sob controle. O Grupo Wagner, aqui há algumas horas, encontrava-se entre o centro da cidade de Soledar e as minas de sal. E isso já foi recortado e já foi confirmado por diversas fontes, até por geolocalização, imagens que já foram partilhadas e que permitiram perceber exatamente que eles se encontravam entre as minas de sal de Soledar e o centro da cidade. Ou seja, agora vão ter um trabalho importante que é o de tentar perceber se vão cruzar-se com armadilhas que tenham sido deixadas pelos ucranianos pelo caminho, se ainda existe algum foco, alguma bolsa de resistência no centro da cidade. Isto agora vai ser progressivo, portanto, talvez, se mantiver esta tendência de controlo, e a partir do cenário mais provável que é de controlo de Soledar, então é de esperar que na próxima semana já recebamos mais novidades sobre este aspecto. Muito bem. Isto ainda relacionado com o cessar-fogo. Depois tivemos uma outra situação. Foi uma notícia que foi também amplamente difundida nos canais de Telegram ucranianos e que foi também, e que teve também alguma repercussão nas redes sociais, por exemplo, no Twitter, que foi a alegação de que a Rússia bombardeou um quartel de bombeiros em Kherson durante o período de cessar-fogo, e isto desde logo serviria como evidência da Comissão de Crimes de Guerra, porque teriam supostamente atacado, os russos alegadamente teriam atacado uma infraestrutura civil e um alvo civil como seria o quartel de bombeiros, e por outro lado isto mostraria também que afinal os russos prometeram um cessar-fogo, mas que esse cessar-fogo não se verificou. E violaram-no imediatamente. Portanto, isto foi veiculado muitas fontes ucranianas. Ora bem, a verdade é que os russos, ponto número 1, não atacaram um quartel de bombeiros. O que acontece é que, com base na informação que os russos têm avançado, quem sou eu para desmentir ou para confirmar que de facto é verdade? Portanto, não estive no terreno, não sei, estou apenas a partilhar a versão que está a ser avançada pelos russos e que, a seu tempo, certamente surgirão outros meios de prova que permitirão tentar perceber se de facto isto faz sentido, qual das versões é que faz sentido. De facto, os russos atacaram aquilo que muitos viam como sendo bombeiros, como sendo um corpo de bombeiros. O problema é que os bombeiros serviam de disfarce, era um elemento que permitia aos ucranianos atuar dissimuladamente, como bombeiros,
mas a verdade é que foi numa instalação militar onde os ucranianos se encontravam vestidos e disfarçados de bombeiros, que eles acabaram por esconder equipamento militar, munições e também alguns homens também que acabaram por esconder numas instalações. O ataque basicamente foi dirigido pelos russos assim que se aperceberam daquilo que estava aqui a verificar-se e, de acordo com Moscovo, esse ataque verificou-se antes das 12 horas, hora de Moscovo, quando se iniciou o período de Sarkov. Portanto, esse equipamento militar das forças ucranianas pode ser visto, por acaso, em algumas imagens. Eu não tenho aqui, eu tenho as imagens, mas neste momento não consigo localizá-las, pelo menos atempadamente, e que permitem, de facto, perceber que existem equipamentos militares aqui em causa, tal como, aliás, a mim me sugeriram ver algo que foi dito ontem num determinado programa, onde uma determinada dupla comenta e em que mostram um alegado ataque dos russos a uma infraestrutura que, afinal, não era nenhum alvo militar. Foi esta a conclusão feita no programa, que afinal não tinha nenhum alvo militar, afinal o que os russos atacaram foi alimentos, camas e águas que eram dirigidos aos refugiados. Ora bem, e o mais caricato é que na imagem que é publicada permite-se ver que de facto está tudo camuflado. Ou seja, se tem as cores típicas de verde tropa, eu duvido que isto fosse direcionado para refugiados e que tivesse sido cedido pelo exterior. Ou seja, isto eram elementos que iriam ser utilizados pelas Forças Armadas ucranianas, fora a questão do eventual armamento, que a Rússia diz que terá justificado esse ataque, mas e podia estar ali que pela imagem não é perceptível. O que é perceptível é que aquilo tinha as cores e tinha os camuflados militares. Portanto, como é que isto era dirigido para os refugiados, era interessante que também alguém explicasse isso. Mas isto só para vos dizer que, de acordo com Moscou, a Rússia não atacou um quartel de bombeiros, como muitos andaram por aí a difundir. Aquilo que a Rússia fez foi, de facto, atacar uma instalação em que militares das Forças Armadas da Ucrânia, disfarçados de corpo de bombeiros, fizeram deslocar para um determinado território, para uma determinada instalação, um conjunto de elementos que iriam ser utilizados e que teriam como destino o uso de fins bélicos e o esforço militar. Pronto, basicamente estas são as situações que eu gostava de começar por ver e agora se calhar iríamos de facto avançar muito obrigado, Vítor Buriti da Silva, pelas palavras e pelo reconhecimento. Eu agradeço também a todos por esse reconhecimento que fazem. Vamos entrar na questão dos célebres cães vadios, ou se calhar não. Eu iria avançar se calhar primeiro para a lei de proteção de minorias da Ucrânia. Eu vou partilhar convosco a lei. Eu tive acesso à lei, naturalmente que a lei também é pública, eu tive acesso a essa lei e eu vou tentar partilhar aqui convosco para vocês também poderem acompanhar aquilo que está aqui em casa. Ora bem, julgo que já conseguem ver aquilo que eu aqui tenho. Este é, pronto, Zakon Ukraini, portanto estamos a falar de decreto ucraniano, lei ucraniana, depende sempre do contexto em que isso seja dito. Pronto. Esta é, de facto, a iniciativa, porque ainda não tem número de lei, porque tanto quanto eu sei, eu fui ver o processo legislativo, só tem a promulgação do Presidente Zelensky, mas ainda não terá sido publicado nem terá assumido um número de lei próprio. Deverá acontecer nos próximos dias, acredito eu, uma vez que já foi promulgado, mas esta é, de facto, a iniciativa que começou narrada e que agora foi promulgada e que muitos no Ocidente dizem que esta lei de facto era aquilo que estava, é aquilo que, muito obrigado Sr. Jaime Baião, desde já pelo seu contributo, pelo seu importante contributo e também pelo seu reconhecimento e valorização também aqui do canal. Ora bem,
Senhor João Carlos Abreu Ribeiro, antes de eu passar então para a análise deste diploma, o curso, e ainda bem que me lembra, porque era para falar isso no fim, mas quero falar agora. Nos próximos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, entre as 16 e as 18 horas, eu vou estar a ministrar o curso do sistema político na Rússia. Ou seja, explicar, quer do ponto de vista normativo, ou seja, explicar quais são as leis, como é que o sistema está estruturado, como é que o sistema funciona na prática, quais são as dinâmicas que efetivamente existem, o tipo de partidos, etc. Se houver pessoas interessadas em aprofundar o conhecimento para compreender como é que funciona a questão política na Rússia e quais são os procedimentos, sem terem de estar permanentemente a ler cirílico e à espera de compreender através da leitura do russo, acho que este curso tem um total de 4 horas que pode ser de extrema utilidade para essas pessoas. Já temos algumas pessoas inscritas, o que eu desde já saúdo, fico muito contente e naturalmente agradeço e também, acima de tudo, reconheço o interesse em ter nas pessoas em quererem de facto aprofundar esses conhecimentos. Como é que fazem a inscrição nesse curso? Esse curso é ministrado à distância, naturalmente, para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo possa usufruir dele. Esse curso não vai ser gravado, não vai estar disponível gratuitamente e depois será fornecido, serão fornecidos elementos de acesso para que as pessoas possam aceder. Portanto, só quem for inscrito, quem estiver inscrito, é que vai poder aceder àquele link que, volto a insistir, não será gravado. Posto isto, como é que é feito esse registro? O curso tem o valor de 50 euros. Como estamos a tratar de questões mais densas, mais complexas, mais técnicas, é uma partilha de um conhecimento diferente e é um curso e é uma formação exaustiva, tem um custo associado, tudo o resto no canal vai continuar a ser totalmente gratuito, não continua, nem fazia sentido, a organização do curso. O objetivo é depois, mais tarde, também realizar um curso semelhante, mas quanto ao sistema chinês, que também acho que existe muita curiosidade sobre o sistema chinês, mas para já vamos começar com o russo. Como é que fazem as inscrições? Ponto número 1. Ou fazem o pagamento dos 50 euros através de MBWay ou através de PayPal e depois enviam-me o comprovativo e enviam-me o comprovativo indicando também, pelo menos o primeiro e último nome que tenham e ocupação, para também perceber o tipo de nicho de público ao qual me irei dirigir e depois receberão as instruções para terem o acesso ao local específico que será através de Zoom no canal. Portanto, o curso será ministrado através da plataforma Zoom e, portanto, poderão aceder através desse mesmo meio com o login que eu eventualmente vos vier a dar depois dois dias antes, mais ou menos, antes do começo do curso. Portanto, tenho só de fazer transferência bancária com IBAN. Eu posso fornecer em privado, naturalmente o IBAN, não queria pôr o IBAN em público para não ficar disponível a toda e qualquer pessoa, mas posso disponibilizar, portanto é uma questão de me enviarem um e-mail para atguerreiro@campus.ul.pt, portanto eu vou pôr aqui o mail, ou uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, e eu posso vos indicar por lá, é só porque eu não queria ter em público aqui exposto e disponível o IBAN, acho que não faz sentido, portanto, mandem-me um e-mail ou uma mensagem por WhatsApp e eu vou responder-vos com essas indicações para facilitar, pelo menos através de IBAN. E será mostrado, lá está, através da plataforma Zoom, que é uma plataforma, como sabem, gratuita, vocês então para entrar em reuniões alheias não precisam de ter a versão paga, portanto é um programa que é uma aplicação totalmente gratuita, bastante simples e intuitiva de conseguir entrar e eu dou-vos depois os dados de acesso. Portanto, mas todos os interessados vão ter até 30 de janeiro para poder fazer essa inscrição, quem quiser pode ir já adiantando naturalmente e será um gosto poder estar depois convosco a partilhar e depois, claro, teremos também um período isto não é só um método expositivo, não serei só eu a debitar a matéria, depois teremos naturalmente, no final de cada um destes dias, um período para debate, questões, dúvidas, observações, o que quiserem, isso existirá sempre, com toda a certeza. São 2 dias, Sra. Catarina Rol. São os dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro. A Sra. Jaime Baião, vou-lhe pôr aqui
o link do Zoom. Aqui está o Zoom. Pronto. Pode aceder ao Zoom através daqui, faz um registro da conta, não tem que pagar nada para se ligar, nada. Portanto, é gratuito o acesso ao Zoom. E para o mais, eu é que tenho que ter uma versão com assinatura, naturalmente, para podermos estar mais do que uma hora em reunião. Aliás, eu nos meus diretos já uso o Zoom, como veem, e muitos deles às vezes são superiores a uma hora. Portanto, é por isso. Portanto, quem tiver interesse pode naturalmente entrar por aí. Ora bem, vamos voltar então. Qualquer dúvida que tenham, já sabem, podem responder. Eu, nos meus vídeos, coloco sempre os meus meios de contacto, através do qual me podem naturalmente contactar, fazer sugestões. Algumas pessoas fazem sugestões por WhatsApp, por exemplo. Através do e-mail também fazem sugestões por e-mail ou trocas de impressões. Portanto, tenho todo o gosto em contactar convosco também por aí, até porque são meios mais privados, são meios muito mais que garantem pelo menos a privacidade. Ora bem, vamos ao ponto da Lei da Proteção das Minorias da Ucrânia. Vocês estão a ver neste momento exatamente aqui o decreto ou o projeto de lei que ainda não tem a forma de lei definitiva, mas em que nós conseguimos ver que está aqui em causa o decreto da Ucrânia. E peço imensa desculpa, mas eu estou aqui a tentar situar onde é que eu coloquei aquele decreto-lei, porque perdi-o completamente. Esperem que... já cá está, já consegui vê-lo, pronto. Era só para partilhar convosco aqui, naturalmente, as observações que eu tenho aqui, que eu aqui fiz. Ora bem, o que é que nós poderemos dizer relativamente a esta situação? Muito obrigado, Sr. João Menezes, muito obrigado. Foi o Sr. João Menezes que tinha feito isso, tinha feito o pedido, 2 vezes, é verdade. E eu, de facto, como eu lhe disse, primeiro tenho de analisar a lei, tenho de analisar o procedimento legislativo, e só depois é que me posso pronunciar. Não posso simplesmente elogiar ou criticar só porque sim. Aliás, como eu acredito que se calhar quem o fez na televisão e até mesmo noutros meios de comunicação, dizendo, não, estão a ver, afinal, eles até já têm um projeto para as minorias. Bom, mas vamos lá ver, qual é que é o projeto que os ucranianos basicamente têm para as minorias? Ponto número 1. Os últimos censos que foram realizados na Ucrânia foram realizados em 2001. Ou seja, estamos há 21 anos sem a realização de censos na Ucrânia. E ainda compreendiam a área da Crimeia, Zaporozhye, Kherson, Donetsk e também Lugansk. O que é que esses censos de 2001 permitem apurar? É que pouco mais de 22% da população ucraniana há 22 anos integravam grupos de minorias étnicas. E depois da etnicidade ucraniana, o segundo maior grupo étnico era o dos russos, ou seja, 17,3% da população residente na Ucrânia era russa ou russófona. Isto é muito importante para nós percebermos a necessidade de definir e de aprovar uma lei que, de facto, trata do estatuto das minorias nacionais, que é assim que são chamadas. Aliás, nós vemos imediatamente aqui no artigo 1º, nós vamos encontrar uma noção de minoria nacional. E então, como é que a Ucrânia compreende o que é uma minoria nacional ou comunidade? É, em traços gerais, um grupo permanente de cidadãos da Ucrânia que não são etnicamente ucranianos, vivem nos seus territórios de acordo com as fronteiras internacionalmente reconhecidas como sendo parte da Ucrânia, unidos por características comuns de etnia, cultura, história, língua ou religião, que tenham a consciência de pertença a essa comunidade, que mantenham o desejo de preservar e desenvolver a sua identidade linguística, cultural e religiosa. Isto é uma definição, eu sei, muito grande, muito complexa e ao mesmo tempo poderá ser relativamente vaga. Desde logo porquê? Porque se esta noção compreende pessoas que etnicamente não são ucranianos, mas têm nacionalidade ucraniana e que vivem nos seus territórios de acordo com as fronteiras internacionalmente reconhecidas daquilo que compreende a Ucrânia, então desde logo a própria Ucrânia coloca aqui os russófonos
numa situação complexa, que é a de terem de decidir se querem continuar a enfocar a pertença ao Estado russo e se querem continuar a rever-se como sendo os seus territórios pertencentes ao Estado russo, então não podem ser considerados uma minoria para efeitos da lei ucraniana. Agora, isto, claro que na prática, como é que funciona? Se os ucranianos, se pelo menos as pessoas que eram ucranianas e que agora integram a Federação Russa e que são russos, se não querem abandonar território russo, então eles querem lá saber daquilo que a Ucrânia considera ou não como sendo minorias e dos direitos que lhes atribuem, porque estão sob jurisdições sob soberania da Federação Russa. Portanto, isto é um pouco, é quase a Ucrânia a tentar impor o seu modo de interpretação, a sua lei, a sua forma de ver as dinâmicas e as realidades sociais. Mas, ora bem, este artigo 1º diz ainda mais qualquer coisa, nomeadamente neste segundo parágrafo. Aquilo que diz é que as minorias nacionais são parte integral, integrada e orgânica da sociedade da Ucrânia, ou da sociedade ucraniana. Ou seja, isto por um lado é uma frase que é de facto de louvar, porque é considerar que não são apenas pessoas que estão a residir no país, apesar de serem minorias e de não serem ucranianos, não são pessoas que estão a residir no país, são, isso sim, elementos tão importantes para o Estado, por isso é que são parte integral e orgânica da sociedade ucraniana, ou seja, se alguém os retirar da sociedade ucraniana, perde-se também aquilo que se entende como sendo Ucrânia. Portanto, esta frase, de facto, até aqui parece-me ser inquestionável, parece-me ser tudo elementos extremamente positivos de salvaguardar na lei, pelo menos esta frase. E depois continuamos a ver por aqui fora um conjunto de outras coisas que depois acabam por se desenvolver por aqui fora, nomeadamente é dito, por exemplo, que o Estado ucraniano deve abster-se de adotar políticas e práticas de assimilação de elementos das minorias nacionais contra a sua vontade e deve protegê-las dessa assimilação. O que é a assimilação? A assimilação, para todos os efeitos, quer dizer que é a eliminação da identidade e de todos os traços identitários de pertença a uma determinada cultura, a uma determinada minoria, para que essa mesma pessoa possa ser misturada e confundir-se com todos os restantes que são a maioria nesse mesmo país. Portanto, a assimilação implica o desligamento face às tradições e aos costumes e uma mudança radical quanto a questões linguísticas, quanto a questões de hábitos, quanto a questões não digo de origens, mas de corte com a cultura, ou seja, é isso que implica basicamente a assimilação. E aquilo que vem aqui dizer, é curioso que isto esteja aqui referido, que o Estado ucraniano se deve abster de políticas e práticas de assimilação de elementos das minorias nacionais, mas depois tenha uma lei da educação em que reduz ao máximo a utilização e a possibilidade de utilização da língua russa, por exemplo, ou de línguas das minorias, e acaba, isso sim, por tentar impor não só a língua ucraniana, como também acaba, ao mesmo tempo, por tentar impor, através de diversos meios, os traços culturais tipicamente ucranianos. Portanto, ou seja, isto na prática leva a que as pessoas possam, e leva a que as pessoas abandonem, ou sejam forçadas a abandonar toda a sua herança identitária e toda a sua pertença a um grupo étnico minoritário, se efetivamente quiserem ser cidadãos com as mesmas oportunidades que os outros. Portanto, isto é um contrassenso, começa logo aqui esse contrassenso. Ainda assim, e portanto, o Estado deve também protegê-los dessa assimilação. Como é que o Estado ucraniano poderia protegê-los dessa assimilação? Suponham, por exemplo, que são criadas determinadas oportunidades a nível social, a nível político, ou até mesmo a nível privado, sobretudo a nível privado também, acesso ao emprego, etc., para pessoas só que sejam do grupo étnico ucraniano. Ou seja,
que é que isto iria obrigar? Iria obrigar a que, se isto fosse legal e se fosse possível, isso iria obrigar os elementos das minorias a terem de fazer uma escolha entre se querem de facto manter a sua identidade ou se quiserem ter oportunidades na vida e poder eventualmente fazer a sua vida normal, então teriam de abandonar os seus traços culturais. Portanto, é este tipo de proteção, porque de forma dissimulada pode sempre haver, suponho, um anúncio no jornal, só queremos contratar pessoas que falem ucraniano e pessoas que falem, que tenham um determinado tipo de culturas e tradições. Ou seja, isto seria discriminatório. Portanto, é contra essa discriminação que o Estado ucraniano, de acordo com esta lei, se compromete a proteger essas pessoas, essas minorias. Ora bem, mas o que é dito mais? É dito ainda que é reconhecido às minorias étnicas o direito à autodeterminação, liberdade de associação, liberdade de expressão e uso da língua. Aqui, o direito de autodeterminação é curioso e é caricato porque, como vocês poderão pensar à partida, bom, mas isto então é abrir as portas para que as minorias possam declarar a independência. Não, pelo contrário, porque a Constituição ucraniana permanece intocável e a Constituição ucraniana acaba por impor que tenha de se obedecer a um processo de referendo, que esse referendo tenha de ser convocado e que tenha de ser participado pelo país inteiro e não por essas minorias apenas. Essas matérias, essas exigências mantêm-se intocáveis. E depois, por outro lado, aquilo que nós compreendemos como autodeterminação em direito internacional não é só declarar a independência. A autodeterminação em direito internacional é a possibilidade de cada povo decidir qual é que é o estatuto, efetivamente, que melhor os dignifica. E isso não tem de passar pela independência, isso pode passar pela exigência de um estatuto autonómico especial dentro, neste caso, da Ucrânia, pode passar pela participação ativa destes grupos minoritários, por exemplo, através de iniciativas legislativas, iniciativas legislativas, através da forma como se organizam, através de candidaturas políticas, ou seja, a autodeterminação compreende várias possibilidades. A autodeterminação não se esgota apenas na questão da independência ou da secessão. Aliás, tanto assim é, como vocês sabem, Maiotte já realizou nos últimos anos, eu já não sei quantos referendos, pelo menos 2 ou 3 terá realizado, sobre se pretenderiam ou não a independência face ao território francês. E isto é o exercício da autodeterminação e concluíram que não queremos ser independentes, queremos continuar a pertencer à França. Autodeterminação. Portanto, a autodeterminação não tem só de levar à independência. Portanto, mas a verdade é que a forma como está colocado o direito à autodeterminação, se não for respeitada a dignidade e se não for criado um estatuto proporcionalmente digno àquelas que são as exigências e a dignidade que deve ser garantida destas minorias, então é possível que essa autodeterminação possa subir de patamar e, em último caso, vir mesmo a redundar num caso de independência. Agora, o que é que consta mais também nessa lei? Consta ainda nesta lei que as pessoas que integram a minoria nacional estão obrigadas a respeitar a Constituição e as leis da Ucrânia e a defender a soberania estatal e a integridade territorial da Ucrânia. Ou seja, isto é um compromisso que o Estado ucraniano tenta fazer com aqueles que quiserem ser reconhecidos como minorias para todos os efeitos na Ucrânia, que é um compromisso no sentido de eles dizerem que nós não temos ambições de de nos separarmos da Ucrânia. Nós reconhecemos que Kiev, de facto, é onde está concentrado o poder, através dos métodos tradicionais, dos meios tradicionais, e não vamos reconhecer nenhuma autoridade que possa surgir aqui através de uma qualquer milícia. Mas depois há outro pormenor também muito curioso, em que se diz que os direitos e as liberdades das minorias nacionais podem ser limitados se essa limitação for necessária numa sociedade democrática. Bom, aqui está já mais um elemento que a lei, para todos os efeitos, não concretiza de forma pormenorizada, não me surpreende, mas quer dizer,
As minorias devem ter um estatuto digno, devem ter o direito à língua, devem ter o direito a organizar-se, devem ter o direito, os mesmos direitos que os ucranianos a concorrer politicamente, devem ter tudo. Mas os direitos e as liberdades das minorias nacionais podem ser limitados se essa limitação for necessária numa sociedade democrática. Ora, qual é que é o conceito de democracia? Já aqui vos falei uma vez que não existe uma noção de democracia que seja conste num tratado ou em alguma resolução das Nações Unidas, em que todos os Estados chegaram a acordo sobre o que é democracia e em como essa democracia é necessária. Ou seja, nós temos variações do conceito de democracia em função também, muitas vezes, da história, da cultura, da geopolítica, ou seja, essa noção de democracia varia, não é o conceito de democracia ocidental que representa ou que reflete a verdadeira noção de democracia, ou o que é que deve ser democracia, mesmo aqui, no Ocidente, é discutível, portanto, não é consensual, porque tem sempre variações. E, portanto, aquilo que aqui se diz é que, basicamente, o que se está a dizer é que e depois dizem outra coisa que é que as minorias podem usar a língua em todas as frentes, em todos os organismos e tudo mais, exceto se a lei o proibir. Ora, isto parecem leis feitas em Portugal, que é sempre observações, primeiro, a consagração de direitos de uma forma categórica, de uma forma muito clara, mas depois, excepto se a lei o proibir, excepto se o legislador entender de forma diferente, excepto se, pronto, isto está tudo estragado, ou seja, borram completamente a pintura, portanto. Ou seja, a língua de facto pode ser utilizada em todo o tipo de situações, exceto se surgir subitamente uma lei que o proíba, como por exemplo aquela questão da lei da educação que impõe a aprendizagem do ucraniano, o ensino do ucraniano e reduz ao máximo o contacto com determinadas línguas. E quer dizer, quando se está a tentar formar na Ucrânia uma identidade nacional que seja universal, parece-me que nós temos aqui um conjunto de direitos e liberdades das minorias nacionais que qualquer um deles pode ser limitado, sabe-se lá porquê, sobretudo olhando para os antecedentes dos últimos anos e os mais recentes. Quais são outras particularidades desta lei de proteção de minorias? Ponto número 1. A lei que foi aprovada acaba por seguir o modelo que está em vigor em países da União Europeia, nomeadamente para que a Ucrânia se possa ajustar e possa adequar os seus padrões para abrir portas à futura adesão à União Europeia. O problema é que a lei não apenas fortalece as restrições que se encontram previstas noutras leis ucranianas, como ainda acaba por acrescentar mais. Ou seja, aquilo que é visto como um instrumento que poderia, de facto, servir para reconhecer e consagrar a dignidade máxima das minorias étnicas, acaba ainda por ser mais redutora num conjunto de aspectos. E eu dou aqui um exemplo. Por exemplo, esta lei não garante a preservação de áreas de concentração étnica, nem sequer o uso de símbolos nacionais. Não reconhece esses símbolos nacionais como sendo sagrados e como tendo a necessidade de serem protegidos, e muito menos consegue garantir uma proteção efetiva às áreas onde esteja concentrada uma determinada minoria étnica. Depois, a lei também interpreta os direitos das minorias exclusivamente como sendo direitos que podem ser exercidos individualmente por pessoas que pertençam ao grupo minoritário. E priva também as minorias, as comunidades e as organizações a elas associadas de quaisquer direitos que possam ser exercidos nos planos, quer político, quer também educativo, quer também linguístico. E, portanto, isto acaba por ser uma forma de privar e até condicionar a capacidade para que estas minorias possam influenciar o seu próprio destino. Porquê? Porque se têm muito poucas oportunidades de manter os seus traços culturais. Vejam, por exemplo, estas mudanças, por exemplo, do dia de Natal. Entre muitas outras. Se as pessoas são condicionadas ao máximo na utilização no uso da própria língua, se as pessoas são condicionadas ao máximo em tudo aquilo que não seja o elemento nacional, bom, então a verdade é que aos poucos vai-se esbatendo aquilo que deveria ser uma identidade étnica viva, dinâmica, ativa na sociedade ucraniana. E acrescido ainda a isto também, a lei não contempla as limitações, as restrições das minorias,
deixa um discurso bastante vago quanto a estas, e que, uma vez que isto pode ir, quer além da língua, e também corresponde, e poderá acabar por corresponder a uma assimilação de facto, e não prevê sequer organizações, instituições ou sequer mecanismos legais que possam garantir a implementação efetiva da proteção dos direitos das minorias e que permita perceber o grau de alcance de cada uma destas posições. E esta é a realidade da Lei de Proteção de Minorias Étnicas na Ucrânia, que muita gente anda a elogiar por finalmente ter saído para o papel e que o presidente Zelensky agora e a Rada estão a cumprir. Não estão a cumprir coisíssima nenhuma. E a prova é isto. Leiam a lei, se tiverem a oportunidade, eu depois vou partilhar o link onde podem aceder ao projeto final que foi promulgado por Zelensky, mas posso-vos dizer que a Hungria já manifestou insatisfação, a sua insatisfação porque teme que as minorias ligadas húngaras residentes na Ucrânia possam não ter o tratamento e a proteção devidos. A Roménia também já manifestou insatisfação e até o fez ontem. No caso da Roménia, por exemplo, Bucareste alegou que não existe a devida reciprocidade face ao que os ucranianos usufruem na Roménia, o que significa, por exemplo, dificuldades no acesso à aprendizagem e à proteção da língua-mãe, o uso do romeno também em atos oficiais e nos tribunais, ou até mesmo o apoio financeiro a associações e a meios de comunicação de romenos na Ucrânia. E sem esses meios é muito difícil de poder manter o interesse numa determinada identidade. Depois temos ainda as questões relacionadas com a preservação da identidade religiosa, a representação das minorias nos órgãos políticos locais e nacionais, e também questões relacionadas com a propriedade da comunidade romena, acabam por ser outros aspectos dos quais estes mesmos romenos se queixam. Ora, em 2001, para vocês terem uma noção, naqueles censos que eu vos falei, romenos e moldavos na Ucrânia correspondiam a mais de 500 mil pessoas. Juntos, se juntássemos moldavos e romenos, e que praticamente acaba por fazer sentido essa junção, depois dos ucranianos e depois dos russos, os romenos são o terceiro maior grupo étnico residente na Ucrânia. Portanto, como veem, nós estamos a falar de traços importantes. A Roménia, já temos 2 países, pelo menos, que manifestaram o seu descontentamento. É possível que depois possamos vir a encontrar mais noutro contexto, tenho a certeza absoluta. E pronto, e basicamente aquilo que vocês podem esperar desta lei, se alguém chegar a algum outro tipo de conclusão, por favor partilhe comigo, terei todo o gosto naturalmente em ouvir e compreender também a vossa percepção, mas é só para vocês terem noção daquilo que está aqui em causa. Estava aqui a ler as vossas observações. Estava aqui a ler, desculpem lá a pausa, mas estava mesmo aqui a tentar a perceber. Eu, Vítor Brito da Silva, claro que naturalmente só posso eu próprio também ficar bastante satisfeito e bastante feliz com aquilo que ouço. Ora bem, vamos então ao último tema da noite. E que o tema da noite é aquele que diz respeito aos cães vadios. Eu vou-vos mostrar o que é que há umas semanas foi dito acerca de mandarem as minorias para a frente, a Brigada de Montanha 128. Pois, aqui o envio das minorias para a frente acaba por dar algum jeito que as minorias de facto sigam à frente e que possam ser utilizadas nesse contexto. Mas eu vou partilhar convosco, não sei se já todos viram ou não, mas para todos os efeitos, eu vou partilhar aqui convosco para vocês poderem ver. O que é que foi dito? Deixa-me ver se eu consigo pôr isto aqui, para que vocês possam ver, acerca dos cães vadios, que acho que é um tema que já foi dito, já foi gasto até mais do que uma vez. Eu vou deixar que vocês ouçam até ao fim esta opinião ou esta posição. Deixem-me ver. Já milhares de regresso aqui, agora com uma... Enfim, não é novo,
Não é novo que sejam feitas ameaças a outros países no âmbito desta guerra na Ucrânia. Mas está isso um pouco longe demais, não achas? Eu acho que sim, até porque as formas são bizarras. Peço desculpa. Por exemplo, um alto funcionário veio propor. Reparem, eu vou ter de interromper aqui o vídeo por uma questão. Reparem que, nesta ocasião, este indivíduo disse um alto funcionário da Rússia é que foi propor, ou seja, faz sentido, faz quase a noção, faz quase acreditar que avançou com uma proposta formal nesse sentido, e vejam o que é que diz que esse alto funcionário, cujo nome não tem, porque, mais não seja porque esse alto funcionário não existe, e porque não houve proposta nenhuma de nenhum tipo de funcionário, e é por isso talvez que não é dito aqui o nome desse suposto alto funcionário. Nunca se diz isso, mas vejam o que é que continua, o que é que supostamente propôs esse alto funcionário. São utilizados cães vadios para atacar os ucranianos. Portanto, o alto funcionário propôs, ou seja, dá a entender que esse alto funcionário, para já para ser alto funcionário, é porque deve ter algum poder, certamente terá proposto e algum nível de influência também, por isso é que é alto funcionário, e que terá feito uma proposta para que possam ser utilizados cães vadios na Ucrânia. Ou seja, isso iria resolver uma série de... Atenção, esta imagem que aqui ilustra esta reportagem não, este momento, e momento é um eufemismo, esta imagem não reflete nenhuma imagem do terreno. Ou de esta imagem, não sei onde é que foram buscar, provavelmente alguém procurou por cães vadios e procurou a imagem mais ridícula e absurda para tornar todo este acontecimento ainda mais ridículo e ainda mais absurdo do que realmente esta intervenção do que ele próprio é. Portanto, vejam lá esta imagem, mas só para vos dizer que esta imagem não existe na Rússia, não foi difundida na Rússia, nunca ninguém utilizou para esse efeito, mas vamos ouvir o resto. Porque os cães não... E reparem outra coisa, reparem no lead, ou seja, no título, que vem aqui em baixo e em letra maiúscula. Reparem no que é que ele diz em letra maiúscula. Diz que cães vadios treinados para atacar ucranianos, ou seja, isto já está a assumir que aquela proposta daquele alto funcionário foi realmente para a frente e tanto assim é que estão aqui cães vadios treinados, portanto, ou seja, como se a proposta já estivesse em curso. E vamos ouvir o resto. São pessoas estranhas e, segundo este funcionário, têm problemas. Porque os cães não gostam de pessoas estranhas e, segundo este funcionário, iriam atacar os ucranianos. Segundo, satisfaria uma das... Portanto, e então esta proposta do alto funcionário é porque os cães não gostam de pessoas estranhas? Dos defensores dos direitos dos animais, ou seja, que não seria a Rússia a bater os animais, mas os ucranianos. E reparem que, ainda mais, reparem noutra situação também caricata, que é exatamente esta, ou seja, isto tinha a vantagem de os russos poderem respeitar os animalistas, como se os russos tivessem como grande prioridade respeitar neste momento os animalistas, ou pensar sequer, não, nós temos de cumprir as leis de bem-estar e proteção dos animais, como se isto fizesse sequer algum mínimo de sentido. Mas continua. E então, pronto, então assim já não eram os russos a matá-los, eram, isso sim, os outros. Deixem-me ver que eu vou continuar. Mas um deputado comunista foi ainda mais longe. Reparem nisto, um deputado comunista foi ainda mais longe. Ou seja, aquilo que dá a entender é que primeiro surgiu este alto funcionário, que este alto funcionário fez a proposta de utilização dos cães vadios, até porque evitavam problemas com os animalistas,
E depois, na sequência desta proposta, pelo menos é assim que isto faz sugerir, um deputado comunista foi ainda mais longe a seguir. E então agora vejam. O que é que ele propõe? É que animais, os cães, vadios, sejam armados com explosivos e lançados contra as tropas ucranianas. Só que a proposta do comunista não foi aceita porque os cães podem voltar para trás. Pronto, então supostamente a proposta do comunista parece já ter ido longe demais. Já quanto a quem vadios já parece sensato e razoável de acordo com aquilo que foi explicado neste, como é que eu ia dizer, um bloco, tenho de usar eufemismos, este bloco de análise. No caso de voltar para trás, não explodiu no meio das tropas mas conceber clara. Portanto, os cães vadios que não gostam de estranhos, quando fossem mandados para o lado ucraniano, corriam o risco de voltar para trás e explodir com os russos. Porquê? Porque os russos já não são estranhos aos cães vadios. E reparem como isto faz todo sentido. Isto é inacreditável. Quando as pessoas me contaram que isto primeiro tinha sido dito, enfim, eu não quis acreditar, fui ver. Mas agora tive de recuperar e vocês já vão ver o porquê. Está a ficar tudo cada vez mais bizarro. Pode crer que está mesmo a ficar cada vez mais bizarro. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas não é propriamente a situação na frente da Ucrânia, é propriamente este tipo de análise. Loucura extrema já. Pois, com certeza que é loucura extrema. Também continua a dar razão. Porque Rússia parece já não confia nos seus soldados e nos seus armamentos para combater a Ucrânia. Pronto, isto está resolvido, está compreendido porque, ou seja, basicamente, o alto funcionário que propôs a utilização dos cães vadios só não se aceitou a proposta do deputado comunista, porque podiam correr o risco dos cães explodir junto dos soldados russos, mas a proposta de cães vadios é reflexo e demonstra apenas que os russos não confiam no seu armamento. Portanto, os russos não confiam em sistemas de defesa antiaéreos que têm, não confiam nos mísseis hipersónicos, os russos não confiam em nada disso, tudo isso é traiçoeiro. Não, os russos confiam em cães vadios. Portanto, e esta é a conclusão a que nós chegamos no fim disto tudo. E agora pergunto a vocês, mas porquê é que você está a pegar nisso? Eu sei. Eu próprio acabo por me fustigar, digamos assim, quase, de forma recorrente, porque não devia fazê-lo, é verdade, eu não devia fazê-lo, mas ainda assim há um motivo para tudo isto, e eu vou-vos explicar, é que há 2 dias, este jornalista analista, ele, pelos vistos, foi partilhar isto no seu Facebook. Ainda sobre os cães vadios. Alguns dos caçadores de escorregadelas da Guerra Fria, portanto, e atenção, caçadores e escorregadelas vêm entre aspas porque, na verdade, eles nunca escorregam. Tudo aquilo que eles dizem faz todo sentido, tudo aquilo que eles dizem é ciência. Portanto, escorregadelas, acham estes sabichões destes caçadores que isto são escorregadelas, não é? Então são. Mas viram na notícia que dei de que foi feita a proposta de mandar cães vadios para atacar os ucranianos, uma notícia falsa. Deixo aqui este artigo no jornal Commerçante para os mais céticos. Dou-me ao trabalho de traduzir. Boris Shimchuk, presidente da Câmara Social da região de Saratov, seja lá isso que for uma Câmara Social de uma região, isto agora foi uma observação minha, propôs solucionar o problema dos cães vadios na região, atirando-os contra as posições dos nacionalistas ucranianos. Ele fez essa declaração numa conta sua do Telegram. Ele citou 4 razões que levaram a essa ideia. Primeira, os cães não gostam de estranhos. Segunda, resolvemos o problema dos cães vadios. Terceira, satisfaremos as exigências dos defensores dos animais, não matar animais. Quarta, 1/4 dos cães vadios e dos mísseis na Rússia são suficientes para a Ucrânia, declarou o ativista social. Reparem, ativista social. Eu não consigo perceber como é que passamos de um alto funcionário e de uma proposta para
uma declaração de Telegram daquilo que o próprio agora já chama de ativista social. Começa logo aqui. O contrassenso começa logo aqui. Ou seja, gostava que alguém me explicasse quem é que é esse alto funcionário, e como eu vos disse, não sabem dizer qual é o alto funcionário, porque o alto funcionário não existe. Não houve nenhum alto funcionário a fazer uma coisa destas. Portanto, é tão simples quanto isso. E depois fez uma proposta e, como se não bastasse, o deputado comunista, ou seja, dá a entender que isto houve ali, foi no Parlamento russo, que esse alto funcionário, o ministro, o presidente da Câmara Baixa, no equivalente ao Senado, que terá feito essa proposta e depois que o comunista tentou subir a parada. Portanto, basicamente é isso que fazem lembrar. Mas repare, Emílio, repare, é que já nem sequer estamos a falar do presidente da junta. Aquilo que é chamado aqui é ativista social. Mas o que é um ativista social e como é que isso coloca no grau de alto funcionário do Kremlin? Portanto, isto foi dito em tempo de antena. Portanto, era um alto funcionário, agora afinal já é um ativista social. Querem saber o que é que afinal, quem é o dito senhor e o que é que afinal este dito senhor disse? É que reparem que este indivíduo até acaba por partilhar. Ele chegou a um ponto tal que ele partilhou a notícia do jornal russo Kommersant, onde ele se foi inspirar. E vê-se pela data que foi lá que ele se foi inspirar. Só que não sabe ler. Ou não sabe ler russo, o que me custa acreditar, porque viveu lá há 38 anos, ou então simplesmente gosta de inventar, de lirar, de exagerar e dar asas à sua imaginação. Eu vou-vos mostrar a notícia do Kommersant, para o qual ele põe a hiperligação. Atenção, foi ele próprio que indicou qual era a sua fonte. Não sou eu que estou aqui a dizer, bom, com base naquilo que ele disse, deve ter sido isto. Não, não, não. Esta é efetivamente a notícia do Kommersant. Deixem-me ver se eu consigo partilhar convosco. Ora, aqui está, vocês provavelmente agora já conseguem ver. Esta é a notícia do Kommersant. E então, o que é que essa notícia basicamente nos diz? Portanto, a notícia de facto coloca em causa, fala do senhor Boris Shimchuk, e aquilo que diz é Boris Shimchuk propôs largar cães vadios na Ucrânia. Mas aquilo que eles dizem, eles deram 4 razões, eles estão a citar, o jornal Kommersant está a citar, mas colocou aqui, como vocês podem ver, uma hiperligação para a publicação original deste senhor Boris Shimchuk. Ou seja, se eu quiser efetivamente ver o que é que este indivíduo propôs, qual foi o contexto, o que é que ele disse, eu vou carregar nesta hiperligação. E quando eu abro esta hiperligação, isto leva-me ao canal de Telegram do referido senhor, que eu vou aumentar aqui, para vocês poderem ver. Espera lá que eu tenho aqui. Espera lá que eu tenho aqui isto. E agora reparem que aquilo que nós conseguimos retirar daqui, esperem que eu estou só a tentar encontrar outra vez, porque isto está aqui um pouco perdido, mas aquilo que consta neste Telegram, neste canal Telegram, o senhor diz exatamente o seguinte: acho que é preciso reparar os aviões e, além dos mísseis, mandar cães vadios para a Ucrânia. Ou seja, aquela teoria com que aquele indivíduo acabou o vídeo a dizer eles não têm confiança no seu próprio armamento, onde é que ele foi buscar isto? Na sua imaginação. Porque aquilo que o Boris Shimchuk disse... e outra coisa. Quem é Boris Shimchuk? Boris Shimchuk, se forem procurar pelo nome dele, ele é o presidente, ou o porta-voz, o speaker, o que quiserem, da Câmara Baixa do Parlamento de Saratov. Não é um alto funcionário, não é um funcionário que goza de imunidade, também não é um ativista social, é simplesmente o presidente da Câmara Baixa de Saratov. Qual é que é o contributo que este órgão de poder regional ou local tem na intervenção militar na Ucrânia? Zero. Zero, 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 zero. Quer dizer, se ele fizer uma proposta e ela for aprovada enquanto resolução, isto é enviado para o governo russo
ler, apreciar e, se quiser, põe, como se diz na gíria, no tirinhas e ignora aquilo, que era provavelmente o que aconteceria. Mas não, o Sr. Baris, este Sr. Baris acaba por ter exatamente este cargo. Portanto, não é nenhum alto funcionário, não é nenhum ativista social, não é nenhum outro cargo, como é que era, Câmara Social, isso não existe, isto é um disparate, isto é inacreditável. E o que mais me custa é perceber como é que alguém vive tantos anos na Rússia e não se tenta pelo menos aculturar ou inteirar sobre a realidade política russa, pelo menos o nome dos órgãos, ou o que é que equivalem na realidade portuguesa, para conseguir estabelecer um paralelismo para que as pessoas cá consigam perceber melhor a que é que cada pessoa equivale em cada cargo do outro lado de lá, porque senão isto é outra coisa. Mas eu continuo com a tradução deste Telegram, desta notícia de Telegram que nós aqui temos. Então o que é que ele publicou? Ele disse, exatamente, eu acho que é preciso reparar aviões e, além dos mísseis, mandar cães vadios para a Ucrânia, é preciso atirar ou lançar cães vadios nas posições dos nacionalistas ucranianos. Em primeiro lugar, os cães não gostam de estranhos. Em segundo lugar, resolveremos os problemas com cães vadios. Em terceiro lugar, iremos satisfazer as reivindicações dos ativistas dos direitos dos animais, não matar animais. Ou seja, lembram-se daquilo que ele disse no vídeo, que iriam satisfazer as reivindicações dos ativistas dos direitos dos animais porque não são os russos a matar os cães, são os ucranianos a matar os cães. Pois bem, isto não consta em nenhuma proposta, nem sequer em nenhum desabafo, como é o que foi feito numa rede social, como é o Telegram. Portanto, isto é uma aplicação de mensagens em que este senhor tem pouco mais de 1000 seguidores e fez este desabafo. E fazer um desabafo, ou uma proposta alucinada, se calhar, enquanto estava a beber uns copos, levou a que, em Portugal, alguém dissesse que um alto funcionário da Rússia propôs, ou seja, dá quase a crer que que foi proposto formalmente e que se chegou a equacionar essa hipótese de enviar cães vadios para a frente de batalha. E para quê? Para que não sejam os russos a matá-los, para que sejam os ucranianos. Mas nada disto consta. Isto não é a realidade. Estamos a falar de uma notícia muito simples. E depois ele continua e disse ainda, em quarto lugar, os cães vadios e os mísseis da Rússia são suficientes para a Ucrânia. Sob o lema, cães nacionalistas perseguem a morte. Quer dizer, foi isto que foi dito. Se foi isto que foi dito por este senhor, digam-me onde é que está este indivíduo, onde é que este indivíduo foi buscar aquela informação toda que efetivamente aqui está. Portanto, é para vocês perceberem o ridículo e o nonsense em que, de facto, nós todos acabamos por cair por causa disso. Portanto, este senhor Shinchuk fez um desabafo numa rede social, como vocês podem ver, e fazendo o desabafo na rede social, alguém aqui o interpreta desta forma. Mas há mais. É que lembram-se de se ter dito também naquele vídeo, bom, como se isto não bastasse, um deputado comunista fez uma proposta, isto dando a crer que se seguiu a esta iniciativa legislativa via Telegram com os seguidores do passado dia 6 de dezembro, e então o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que houve uma proposta de um deputado russo, mas que foi feita, como vocês podem ver aqui nesta página, a 12 de abril. Nem sequer foi proposto depois deste desabafo, ou seja, 8 meses antes de tudo isto, e este indivíduo acaba por cair outra vez na conversa e acaba por deturpar todo o conteúdo daquilo que foram os acontecimentos. Eu acho isto simplesmente inacreditável. Depois tem aqui o vídeo, onde é feita essa sugestão e onde este senhor comunista tenta justificar como é que chega a estas conclusões, basicamente, mas a verdade é que o que é que efetivamente consta também neste link que é dito como sendo um link, como sendo uma proposta de um deputado ucraniano, não sei o quê, não sei o que mais. Então, muito bem. Aquilo que acontece é que aquilo que foi proposto foi, isso sim, que o deputado, para já, é um deputado, parece que nós estamos a falar do Parlamento, a nível nacional, que nós estamos a falar da Duma, e não é da Duma. Portanto,
é um deputado da facção do Partido Comunista da região de Oriol. Portanto, estamos a falar uma vez mais de parlamentos regionais. Não estamos a falar sequer a nível nacional, de um debate a nível nacional. Não estamos a falar de nada que tenha influência. E depois, ele sugeriu o uso de cães vadios na guerra, na intervenção contra a Ucrânia, na guerra, como diz esta página ucraniana, e depois até diz mesmo que o mesmo político já tinha sugerido no passado enviar animais de rua para a China. E ele disse, proponho treinar esses cães para explodi-los, para explodir os tanques. Mas depois há ainda mais conteúdo nesta mesma página, que era importante também que alguém a dissesse. Proponho treinar cães vadios, etc. E basicamente foi só isto. Agora, o que é certo é que foi rejeitada esta proposta foi rejeitada, mas não há nenhuma referência quanto às razões que levaram a que esta proposta fosse rejeitada. Foi o tal senhor, com certeza, que conseguiu arranjar mais uma justificação sobre o porquê, podiam voltar para trás, e não sei o que mais, e podiam-se fazer explodir, enfim. Bom, isto é o que eu tenho a dizer sobre o assunto, é que isto é uma espiral de loucura e de alucinação. E é isto que nós temos como informação. Ou seja, se este indivíduo, com uma situação tão básica como uma situação caricata, ridícula, se calhar isto, com todo o respeito por quem tem esse tipo de sites, mas se calhar este tipo de notícia deveria aparecer naqueles sites do Tá Fixe, Vamos Portugal, Dioguinho, etc. Ou seja, isto é o tipo de notícia, entre aspas, que deveria aparecer neste tipo de sites, mas não, é anunciado, ainda por cima, completamente deturpado por alguém que se diz jornalista, comentador político, o que quer dizer, ou seja, eu só tive de voltar a isto porque o indivíduo voltou outra vez a levantar, a tocar no assunto, agora nas suas redes sociais, e que depois tenha feito, e que fez nas suas redes sociais, como se fosse para dizer, atenção, eu não estou aqui a mentir, isto não são notícias falsas, e eu digo, são. Pelo menos a forma como estão a ser dadas, são, sim senhor. São notícias falsas, não tenho a menor dúvida. Pela forma como, aquilo que está a dizer e aquilo que está a dar, sim, são notícias falsas porque não foi isso que aconteceu. E não foi isso que foi noticiado no exterior, muito menos, quer na Rússia, quer no Telegram, quer também na Ucrânia. Portanto, isto sim são notícias falsas. Estes eram os assuntos, basicamente, que eu tinha aqui para vos trazer para cá. Isto é só para vocês verem, porque eu acho que é importante perceber-se que um assunto tão ridículo como este, se é tudo trepado e se existem mentiras e acrescentes, imaginação e tudo mais, então, meus caros, imaginem quanto a notícias de outra natureza, como é que elas não são interpretadas e como é que elas não são anunciadas. Claro que isto afeta a credibilidade de tudo, tal como eu achei curioso também ter havido um pedido de desculpas também deste indivíduo que eu depois acabei por ver. Este indivíduo fez um pedido de desculpas relativamente àquela questão das escolas e da proibição de ensino de línguas ocidentais na Rússia, e que eu desmenti, naturalmente, porque era mentira. E porque era mentira porque os sites tinham sido pirateados. E às vezes a cegueira para encontrar conteúdos anti-Rússia, custa o que custar, porque nós temos de mostrar qualquer coisa, a falar mal, temos de atacar, às vezes isso cega de tal forma que leva as pessoas a simplesmente, lá vai disto, porque ninguém vai conseguir recortar isso. Bom, tem pelo menos uma pessoa, tem mais até do que uma pessoa que tem acesso a essas informações e que pode de facto confirmar se são verdadeiras ou falsas. Aquela situação de história de línguas, depois, em vez de se vir desculpar na televisão pela gafe que cometeu, não. Foi para a sua rede social, foi para o seu Facebook, dizer que lamenta, e mesmo assim foi colocar em causa a versão dos russos. E depois é curioso porque diz, eles alegadamente dizem que é pirateado, que foi pirateado, mas cheio de entretantos, e depois acaba. Ou seja, ele primeiro vem colocar em causa que os sites tenham sido pirateados, apesar de muitos seres, e sem fazer a mínima ideia. E depois acaba a dizer algo como, mas que os russos têm o seu sistema de segurança
muito frágil, têm de o melhorar, ou seja, a reconhecer que efetivamente os sites foram pirateados. Portanto, isto é a forma de manipulação de informação. Isto é a forma com que as pessoas utilizam para enganar as pessoas e desinformar as pessoas. Portanto, não me admiro nada que as pessoas andem neste registro. E agora, o mais recente caso, eu já partilhei no meu Facebook, foi a situação daquela senhora que foi condecorada militar e que toda a gente insiste que é a mesma atriz, que é uma atriz e que é a mesma atriz que já vendeu os lados a Putin, que já esteve num barco de pesca com Putin, que já esteve no lançamento de um submarino, que já esteve numa missa com Putin. Não é a mesma senhora. Porque a Senhora dos Lados tem um outro nome que já uma vez apareceu também na televisão russa, a Senhora dos Lados. Claro que se as pessoas não veem estas imagens da televisão russa, não fazem ideia que esta senhora existe, de facto não é nenhuma atriz, e aparece na televisão, dá a cara. E também desconhecem que a senhora que estava no barco de pesca com Putin, que foi à missa com Putin, que esteve num conjunto de outros contextos também com Putin, que essa senhora é deputada regional, também já não me lembro qual é a região, mas os registros delas são oficiais e permitem perceber que é ela que está nas imagens em diferentes eventos, é do partido Putin. Portanto, aqui muitas vezes o que vocês fazem, aqui muitas vezes aquilo que nós vemos é, quando às vezes o primeiro-ministro, quando às vezes um determinado ministro vai a qualquer lado, vocês veem que existe sempre um conjunto de deputados, existem sempre um conjunto de grupos que acompanham aquela personalidade para todo lado quando é a sua região. Por exemplo, se for na Madeira, nós temos sempre lá o líder do determinado partido da Madeira, vai a todas as frentes e tudo mais. E foi o que aconteceu aqui. Se vocês forem ver o local em que ocorreram aqueles eventos, onde aquela senhora, que eu já não lembro o nome dela, apareceu ao lado de Putin em mais do que um contexto, vocês vão ver que é tudo na região pela qual ela foi eleita deputada e foi eleita deputada pelo partido a Rússia Unida, ou Edinaya Rossiya, que é o partido de Vladimir Putin. Portanto, a outra senhora que foi condecorada não tem nada a ver com esta. E vejam as imagens de uma e de outra, as imagens da vida real, mas eu já sei que isto vai estragar uma boa história, mas mesmo assim, uma vez mais, já está este indivíduo a desinformar e a dizer que são pessoas que são contratadas para dar a cara. Ouçam, isto está publicamente disponível. Mas como nós só temos um sentido único da informação ou da desinformação, depende do contexto, como só existe interesse em dar um sentido único e não em mostrar a verdade, então esta é a versão que prevalece. Portanto, lamento não poder fazer mais, tenho este canal que está a correr bem, está a crescer, agradeço a todos aqueles que saudaram por já ter mais de 6 mil seguidores, vai continuar a crescer, vamos continuar a ter com novos convidados, com novos conteúdos, e depois lá está. Depois volto a insistir no tal aspecto que a grande riqueza deste canal são todos vocês que estão aqui presentes esta noite, noutras noites, são aqueles que vêm depois, numa outra altura, são aqueles que deixam aqui comentários, que deixam observações, são também aqueles que ajudam financeiramente, ou seja, todos têm uma importância ímpar para que possa continuar a divulgar este canal e conteúdo que, infelizmente, não há interesse em mostrar na televisão aberta, porque contraria a corrente dominante. Muito obrigado, senhora Ana Tércia Pedroso, também pelas suas palavras. E com tudo isto, eu agradeço imenso, uma vez mais, a todos os que estiveram presentes, agradeço a todos os que deixaram... Sr. Fatback, qual foi a sua pergunta sobre os polacos? Não me percebi dela. Diga lá. Se puder repetir, se faz favor. Desculpe lá. Porque essa escapou-me. Não sei, vamos só esperar se o Sr. Fightback deixa aqui alguma coisa. A minha pergunta sobre os polacos, vamos ver. Muito obrigado, Sr. Francisco Ramos, também pelo seu reconhecimento, e a Sra. Maria Zulmira Correa, o Sr. Almano Sadino. Eu naturalmente agradeço a todos, só queria ver se o Sr. Fightback fazia a pergunta. Muito obrigado também, Sr. JFM, Sr. Miguel Gomes. Nie zaszta, Helena, nie zaszta. Pois, gostaria de facto de conseguir, Sr. Paulo, de conseguir divulgar o canal no Brasil. Espero que lá chegue, que tenha a oportunidade de lá chegar. Portanto, o Sr. Factback já deixou a dúvida. Muito obrigado também, Sr. Luís Roque.
se os polacos estão como mercenários ou a usar as fardas da Ucrânia. Tanto quanto eu sei, os polacos integram grupos de voluntários, entre aspas, que comportam-se como se fossem espécies de milícias informais que combatem lado a lado e sob instrução da... Muito obrigado também, Sr. Jorge Pereira, muito obrigado. Sob instrução da Ucrânia. Mas existem peritos e especialistas militares da NATO, que são polacos, e que se desconhece sequer qual é que é a forma como eles se apresentam. Portanto, eu não acho que seja provável que eles usem farda do exército ucraniano, a menos que em determinadas incursões ou ações se possa justificar que para se conseguirem, Sr. Rui Duarte, muito obrigado também, para que eles possam, pois, eles estão na frente de batalha, aliás, temos até a questão do cemitério que já foi criado em território polaco, mas perto da fronteira com a Ucrânia, e que tem trazido alguma discussão na Polónia exatamente por causa dessa situação, que é uma evidência. Agora, admito que possam também, por uma questão até de identificação no teatro de batalha, utilizarem também camuflados das forças ucranianas. Mas, tanto quanto sei, não é a regra. Vítor Buriti da Silva, до завтра или до свидания, я не знаю, но большое спасибо. Muito obrigado, Sr. Jamie Tinker, também. Não tem de concordar comigo, por amor de Deus, as pessoas não têm de concordar, desde que sejam sempre cordiais e consigam contribuir para o debate e para a discussão, contribuir com novas ideias, por amor de Deus, não tem de concordar. Tem, sim, de continuar até contribuir com questões desconcertantes, se for necessário, porque eu sei que há quem faça questões para desconversar e há quem faça questões desconcertantes para tentar, de facto, obter alguma resposta e ajudar eventualmente a pensar de outra maneira. Portanto, quem vier assim pode pensar completamente diferente de mim, que é sempre bem-vindo, será sempre bem-vindo. Portanto, eu agradeço uma vez mais a todos a vossa presença. Eu agradeço também a todos aqueles que fizeram não só contributos financeiros, aqueles que deixaram dúvidas, aqueles que fizeram partilha do canal, não só também aqueles que colocam os gostos, é muito importante colocarem os gostos, ajudarem a partilhar e difundir ainda mais o conteúdo deste canal. São muito importantes, eu agradeço imenso. Faço votos de um excelente fim de semana para todos vocês e espero, naturalmente, por vocês até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos.